Bom, pessoal, continuando nossas reações químicas da fotossíntese e a parte de ciclo de Calvin-Manson, tem algo que ocorre nas plantas chamado fotorrespiração, que é um processo diferente. A fotorrespiração ela tem relação com a rubisco, né? A ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Por quê? Como dá para ver pelo nome, ela faz carboxilase e oxigenase, ou seja, é uma enzima que faz carboxilação e oxigenação, ou seja, faz duas reações ao mesmo tempo. Ou seja, o gás carbônico e o gás oxigênio vão competir pelo sítio ativo da rubisco para reagir com a ribulose 1,5-bisfosfato. E isso é um grande problema, quando a gente considera que a nossa atmosfera tem mais oxigênio do que gás carbônico. Só que na fotossíntese, o que a planta quer? Ela quer gás carbônico. Só que pela rubisco, ela ter essa atração, essa intimidade, tanto com o gás carbônico quanto com o gás oxigênio, existe uma competição. E a planta tem que se adaptar para isso. Em alguns processos, ela pode perder gás carbônico, tá? Que a gente chama de fotorrespiração. Por exemplo, a carboxilação ela gera 2 mol de 3-fosfoglicerato, que é o que a gente viu na primeira aula. Já a oxigenação, ela gera 1 mol de 3-fosfopiruvato e 1 mol de 2-fosfoglicolato, ou seja, não produz nada que vai contribuir para a produção do carboidrato, né? Ela não contribui para o ciclo de Calvin. A fotorrespiração, então, ela é a perda de gás carbônico fixado e captação de O2 pelas folhas fotossinteticamente ativas. Então, em vez das folhas realizarem a fotossíntese, elas acabam eliminando o gás carbônico e utilizando o oxigênio. Essa é a fotorrespiração. E esse processo envolve 3 organelas: cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias. E a taxa da fotorrespiração, quanto ela vai ocorrer, vai depender do balanço entre a concentração de gás carbônico e de gás oxigênio. Então, observando aqui, dentro do cloroplasto, então, durante a oxigenação, então a fotorrespiração ocorre quando a gente tem a oxidação. Vai formar, então, 2-fosfoglicolato. Esse 2-fosfoglicolato vai sofrer hidrólise produzindo glicolato. Esse glicolato vai ser enviado para o peroxissomo. Lá, a enzima glicolato oxidase oxida o glicolato produzindo peróxido de hidrogênio, água oxigenada, mais glioxilato. O peróxido de hidrogênio, como é tóxico, dentro do peroxissomo, nós temos a enzima catalase que libera gás, oxigênio e água. Já o glioxilato vai passar por uma reação de transaminação produzindo glicina, que é um aminoácido. Essa glicina, então, vai ser transportada para a mitocôndria, no qual 2 delas, reagindo com NAD+, com as enzimas descarboxilase e transferase, vai produzir serina, gás carbônico, NADH e amônio. Então, ó, eu estou produzindo gás carbônico, como se fosse uma respiração, mas vem de um processo utilizando a luz, certo? Lá na carboxilação da rubisco, na oxigenação da rubisco, tudo bem? Então, esse é um processo que eu tenho a produção de CO2. Depois de produzido todos esses compostos na mitocôndria, a mitocôndria, então, como a gente viu, produz serina, gás carbônico, NADH e amônio. Essa serina vai ser enviada para o peroxissomo, tá? É um ciclo. Essa serina vai sofrer transaminação no peroxissomo, produzindo hidroxipiruvato, que vai participar de uma redução com a enzima redutase, produzindo glicerato. Esse glicerato vai ser enviado para o cloroplasto, reagindo com ATP, produzindo 3-fosfoglicerato mais ADP. O amônio e o glutamato que a gente vai ter no cloroplasto vai passar pela enzima glutamina sintetase, produzindo a glutamina. Então, você vê, eu não tenho produção de carboidrato, eu não tenho produção de gliceraldeído 3-fosfato, que é a base da produção dos carboidratos. Então, a gente tem o que? A liberação de gás carbônico. Então, ó, essa serina participou da reação, o amônio participou da reação aqui embaixo, o NADP sempre está participando da reação e o gás carbônico vai ser eliminado. Então, o carbono fixado, ele foi oxidado e liberou na forma de carbono. Tudo bem? Isso é a fotooxidação, a fotorrespiração. E isso é um problema para as plantas, tá bom? Aqui tem um ciclo, né, um esquema de livro do Tais, mostrando todo o esquema mais complexo, com as fórmulas químicas, com as enzimas, etapa por etapa, e as interações desses processos que eu mostrei com outras rotas metabólicas, tudo bem? Então aqui a gente tem o cloroplasto, peroxissomo e a mitocôndria.
A fotorrespiração, então, ela ocorre quando eu tenho baixa concentração de CO2 e alta concentração de O2, o que é um problema na nossa atmosfera, que tem muito gás oxigênio. E ao longo da evolução, as plantas foram se adaptando para reduzir essa fotorrespiração, certo? Com estratégias como a assimilação de gás carbônico e também de bicarbonato. Então lembra os estômatos? Eu abro o estômato, eu fecho o estômato, eu armazeno gás carbônico no parênquima clorofiliano lacunoso, porque tem que armazenar gás carbônico, porque se eu tenho uma maior concentração de gás carbônico, ele vai se ligar no rubisco e não o O2. Então vai ter o acúmulo do carbono inorgânico próximo da rubisco, é o que as plantas tentam fazer, joga carbono perto da rubisco, para que na hora da reação o carbono se ligue, o gás carbônico se ligue. E reduzindo as taxas de oxigenação. A partir disso, as plantas criaram um outro tipo de metabolismo, que é o metabolismo C4. Tudo que a gente viu até agora é o metabolismo C3, onde eu produzo substâncias de carbono com 3 carbonos, certo? O metabolismo C4 é um pouquinho diferente. Ele tem a anatomia Kranz, né? Kranz, que vem do alemão, que significa coroa, que é uma anatomia que tem ao redor do feixe vascular eu tenho uma bainha de mesofilo, tá? Eu vou ter células clorofilianas. Então vamos ver como funciona. Aqui eu tenho uma célula da folha, do mesofilo, e aqui uma célula da bainha vascular, ou seja, uma célula que fica ao redor, ainda tem cloroplasto, ao redor do feixe vascular. Então tem o gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico vai entrar na célula do mesofilo e vai ser convertido em bicarbonato, através da enzima anidrase carbônica. Esse bicarbonato vai ser enviado para dentro do cloroplasto. No cloroplasto, esse bicarbonato vai ser convertido em malato, tá? Malato é uma molécula orgânica com 4 carbonos, por isso o metabolismo C4. Esse malato, através dos plasmodesmos, vai ser enviado para a mitocôndria da célula da bainha vascular. Lá na mitocôndria, a enzima NADP-málica converte o malato em piruvato. Tá vendo que o piruvato tem 3 carbonos e o malato tem 4? Onde que vai o outro carbono? Vira gás carbônico, que vem aqui para o cloroplasto dessa célula, onde eu vou ter o ciclo de Calvin. Então eu vou ter a fotossíntese. Então, armazenando na forma de malato, fazendo todo esse processo, eu evito que tenha oxigênio próximo da rubisco. Eu acumulo carbono e, consequentemente, eu vou ter a carboxilação. E aí eu vou ter a exportação dos fotossintatos para o floema. Esse piruvato, através de plasmodesmos, vai para o cloroplasto lá da célula do mesofilo. Com a ação da piruvato-fosfato-sinase, o piruvato é convertido em fosfenolpiruvato. Com a ação da fosfenolpiruvato-carboxilase, que é essa enzima pepicase, esse carbono vai se juntar com o bicarbonato, formando um malato e fechando o ciclo, tá bom? Então isso aqui é o ciclo C4 de plantas. Olha aqui, isso aqui é uma C3, uma planta normal, que a gente estudou a vida inteira. Então, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, nós temos aqui o feixe vascular. Numa planta C4, nós não temos uma organização diferente. Dá para ver que a gente tem o feixe vascular, vou ter células da bainha do feixe, essas células que envolvem o feixe, que são parenquimáticas, aqui era só parênquima de preenchimento. Aqui elas são clorofilianas, tem cloroplasto, que é onde ocorre a fotossíntese. E aqui eu vou ter o mesofilo, ou seja, o parênquima palissádico, ele fica aqui ao redor, formando essa estrutura Kranz, que é uma coroa, tudo bem? Então aqui a nossa primeira etapa de carbono e bicarbonato ocorre aqui nessas células do parênquima palissádico, e a reação em si do piruvato aqui nas células da bainha do feixe vascular, tudo bem? Em ambientes com altas temperaturas, a afinidade da fosfenolpiruvato carboxilase pelo bicarbonato é suficientemente alta para saturar a enzima nos níveis reduzidos de CO2. Então a pepicase se junta com o bicarbonato e isso deixa ele muito mais viável para a rubisco. A atividade da oxigenase é suprimida porque o bicarbonato não compete com o oxigênio na carboxilação. Em alta atividade, pepicase permite às plantas C4 reduzir a abertura do estômago. Não precisa abrir tanto o estômago para absorver gás carbônico, já tem suficiente lá dentro. Consequentemente, elas também armazenam água, tá? Elas não liberam água. Lembra, toda vez que eu abro o estômago, libero água também. Já que elas estão armazenando carbono, não precisa abrir tanto o estômago, consequentemente não elimina tanta água, não perde. Então, são plantas ideais para ambientes áridos. E a alta concentração de CO2 nas células da bainha do feixe vascular
minimiza a operação do ciclo oxidativo fotossintético C3. Existe a fotooxidação, respiração? Sim, mínima, mas existe. Isso acontece, por exemplo, em zeamês, que é o milho, e em cana-de-açúcar, sacarum, por isso que elas crescem bem em ambientes bem secos, que nem aqui no Cerrado. Existe um outro metabolismo também, chamado CAM, né? O metabolismo ácido das crassuláceas, que foi descoberto na crassulácea Bryophyllum calicino, tá? Que é um diferente. É igualzinho, só que diferente com o C4. Ela também não abre o estômago, ela também armazena gás carbônico na forma de ácidos orgânicos, só que isso ocorre à noite. Então, esse metabolismo ocorre em plantas adaptadas a ambientes áridos e desérticos, ou seja, fixação de CO2 com baixa perda de água. Isso ocorre em abacaxi, no ananas comunes, nas agaves, nas cactáceas, nas orquidáceas, tá bom? Como que funciona então? No escuro, o estômago está aberto, permitindo a captura de CO2 e a perda de água. Então, à noite, que tem baixas temperaturas, a planta abre o estômago e para pegar gás carbônico. Perde água sim, mas bem menos do que durante o dia. Esse gás carbônico entra na célula do mesofilo e se converte já em bicarbonato com a ação da anidrase carbônica. A mitocôndria está respirando e também produz gás carbônico. Esse gás carbônico pode ser convertido também em bicarbonato. Dentro do cloroplasto eu tenho o amido. O amido vai ser quebrado em triose e fosfato. Essa triose e fosfato vai produzir o fosfenolpiruvato, igual no C4. E aí essa reação do bicarbonato mais o fosfenolpiruvato, junto com a pepicase, a fosfenolpiruvato carboxilase, libera um PI, um fósforo inorgânico, e produz o oxalacetato, ou ácido oxalacético. Esse oxalacetato passa por uma reação com NADH, com a enzima NAD malato hidrogenase, produzindo malato, e esse malato vai ser armazenado na forma de ácido málico dentro do vacúolo. Isso à noite. Então não tem o processo de fotossíntese durante a noite, mas eu estou armazenando carbono, tudo bem? Durante o dia, com luz, o estômago fecha. Então não tem captura de CO2, mas também não tem perda d'água. Só que todo o carbono necessário está armazenado aqui na forma de ácido málico. Então esse ácido málico, na hora que tem luz, vai ser convertido em malato. Esse malato entra no cloroplasto e ele segue duas vias. Ou ele reage com o NADH produzindo o próprio piruvato, ou a enzima NAD málica converte o malato em gás carbônico. O piruvato pode ser convertido em amido e o gás carbônico entra no ciclo de Calvin-Benson, fazendo todo aquele processo que eu passei na primeira aula, e também produzindo amido, entre outras substâncias. Então, a fotossíntese ocorre durante o dia, só que as crassuláceas, de todos aqueles grupos, o nome ficou crassulácea, mas não são só elas, né? Todas as plantas CAN armazenam carbono durante a noite, ou seja, não abro o estômago à noite, a de dia. Consequentemente, eu não perco água. É uma adaptação a plantas de ambientes desérticos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente viu que é a fotorrespiração, que as plantas têm que minimizar isso, e elas têm dois metabolismos para isso, o C4 e o CAN, e que além de evitar a fotorrespiração, né, estimular a carboxilação na rubisco, ela também evita a perda d'água. Tudo bem? Bom, pessoal, bons estudos, dá o like no vídeo e até a próxima. Tchau!